Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Blind Spot. Estas são as 4 notícias desta semana. Vamos começar com a primeira, em que Elon Musk acusa uma ONG de montar um esquema fraudulento para denegrir a imagem da rede social X. Um esquema muito bem apurado, maléfico e que até com contornos curiosos, fiquem a saber tudo neste jornal. Trazemos também à baila o Clube de Roma, pouco conhecido entre o público, mas são nada mais nada menos que os precursores dos riscos existenciais da humanidade relacionados com o clima e foi desse clube que saíram as primeiras, entre aspas, respostas de emergência climática. E na terceira notícia, bem recente, são então as informações que nos chegam de Bruxelas com a aprovação da carteira de identidade digital, sobre a qual vamos aqui deixar uma questão. Será uma agenda de progresso ou de controlo totalitário? E por fim, um estudo da Nature refere que a imunidade natural pode ter protegido 7,2 vezes mais hospitalizações do que as vacinas Covid. Comigo, aqui para comentar e trazer detalhes sobre estas notícias, está Nuno Machado, diretor do The Blind Spot, a quem dou as boas-vindas. Boa noite, Nuno. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Vamos então à primeira notícia do jornal The Blind Spot. Elon Musk acusa uma ONG de montar um esquema fraudulento para denegrir a sua rede social. Essa ONG terá usado um elaborado esquema para manipular o algoritmo da rede X até conseguir, imagine-se, associar a publicidade de grandes empresas a mensagens antissemitas. Depois, e apesar dessas imagens serem apenas vistas nas suas contas falsas, criadas por eles alegaram que as encontraram, entre aspas, e divulgaram-nas fortemente. Essa manobra parece ter resultado e empresas como a NBC, a Apple ou a IBM cancelaram os seus anúncios. Ora, Nuno, podes então explicar melhor o que é que aconteceu? Como é que foi possível trollar, entre aspas, aqui a rede do Elon Musk? Sim, basicamente o Elon Musk processou esta organização, portanto, uma ONG chamada Media Matters, e acusou-a basicamente de montar um esquema para difamar a sua plataforma de redes sociais, a X-Corp, e pronto, e acusou-a de fazer isso com a intenção clara de reduzir as suas receitas de publicidade. Ao que parece, a Media Matters criou várias contas falsas, e passou a seguir através dessas contas utilizadores marginais da rede, bastante marginais, pessoas com posições bastante extremistas, e ao mesmo tempo seguiu grandes anunciantes. Portanto, terá feito isso de maneira a associar esse conteúdo muito radical aos anúncios pagos. Basicamente, a ONG terá manipulado o feed dessas contas, que eram falsas, de maneira a gerar 13 a 15 vezes mais anúncios por hora do que um utilizador normal. Isso era feito para que conseguissem partilhar esse conteúdo extremista aos anúncios pagos. Depois de ter conseguido fazer esse emparelhamento, então, portanto, era um resultado artificial, eles começaram a divulgar essas ligações, portanto, o discurso extremista associado a essas marcas. Muito interessante foi que depois, quando eu consultei o site, foi que no site eles usavam a expressão que encontramos recentemente estas imagens. Portanto, levava quem lesse aquilo, que eram resultados perfeitamente normais e que eles basicamente tinham conseguido detectar aquelas imagens e não que as imagens eram resultado da tal manipulação de algoritmo. E só apareciam exatamente naquelas contas falsas. Portanto, eles diziam que encontraram, mas eram as contas que eles próprios tinham criado, que não deixa de ser curioso. E Nuno, e que tipo de conteúdos é que foram então associados a essas marcas? Eram principalmente mensagens antissemitas, com elogios a Hitler, por exemplo, exatamente nesta altura em que existe o conflito entre Israel e o Hamas, portanto, um tema particularmente sensível. E também aproveitaram, Elon Musk também fez umas afirmações que foram interpretadas por algumas pessoas que também sendo antissemitas, pois ele veio justificar que não se tratavam disso, mas portanto eles aproveitaram tudo isto
e de facto a estratégia resultou e todas as empresas mencionadas, eles disseram que apenas a Oracle não retirou os anúncios do X, todas as outras, a Apple, a Comcast, a IBM, a NBC, tiraram os anúncios. Coincidência ou não, também a Comissão Europeia decidiu suspender os anúncios da plataforma com a justificação de que a desinformação poderia lhes causar danos, não é? Pessoalmente penso que não é uma coincidência, a União Europeia já tem chamado a atenção a Elon Musk já há bastante tempo, portanto, mas isso penso que era outra conversa. Precisamente a Fox News falou também sobre isso. Vamos aqui partilhar 30 segundos do resumo desse esquema. Media Matters made the story up. They created fake accounts, and these fake accounts followed Nazis. Then the fake accounts kept refreshing their pages until ads popped up. And then they took photos and claimed it was all organic. This is like paying people to dress up as Nazis, sending them to a company headquarters, taking pictures of them at company headquarters, and then saying, oh, you know, your company loves Nazis. Podes nos falar um bocadinho mais sobre essa ONG, a Media Matters, a tal que provocou esta fraude toda? Sim, curiosamente ela foi criada no início por um ativista conservador, mas muito rapidamente se tornou liberal no sentido americano, portanto progressista. Ele chama-se David Brock. É uma ONG, portanto, uma organização sem fins lucrativos, neste caso também isenta de impostos, e centra-se na tentativa de identificar informações tendenciosas, imprecisas, mas muito direcionada aos meios de comunicação conservadores, não 100% direcionadas a esse tipo de meios. Esta ONG particularmente tem muitas relações a entidades progressistas, mas muito especificamente ligadas à Hillary Clinton. Por exemplo, as mensagens divulgadas na Wikileaks em 2016, uma das coisas que mostram é esta ligação entre ela, entre a campanha da Hillary Clinton e a Media Matters, que era basicamente utilizada como uma delegação da sua própria campanha. Depois, tentando investigar um bocadinho esta ONG, ela não revela os seus doadores, portanto torna-se um pouco mais difícil, mas os documentos públicos que conseguimos consultar identificam-se alguns deles, não surpreendentemente, portanto, grupos sempre progressistas, ligadas ao Partido Democrata e também sindicatos. E é curioso que também o próprio Jorge Soros, não falámos ainda muito dele, mas um dia desses devemos de falar, que também é uma pessoa que tem uma influência muito grande, reconheceu publicamente, pelo menos uma vez, que doava dinheiro, ou que tinha doado na altura para esta organização. É um tema que devemos de aprofundar no futuro, mas realmente estas ONGs são muitas vezes utilizadas por alguns interesses, por outras empresas, por outras instituições, para fazer o trabalho que elas não querem fazer ou não querem que pareça que foram elas que fizeram. Pois, basta falares em George Soros e Hillary Clinton para soarem os alarmes. Vamos então fechar esta peça, esta notícia, com o vídeo que essa organização, a Media Matters, fez. Então, depois de montar o esquema, um vídeo onde eles então denunciam todas esse antissemitismo na rede Twitter, provocado por eles próprios nas tais contas falsas. Vamos então ouvi-los na primeira pessoa. The platform is so saturated with extremism, with white genocide, with anti-Semitism, with racism, with conspiracy theories, things that otherwise should be managed in some way, that they can't actually protect the few brands that are still willing to remain on the platform. Nuno. Pois, a abordagem desta organização, de facto, é uma abordagem muito direcionada, é muito ativista. Se formos ver mesmo os conteúdos, eles próprios sugerem, criticam de maneira aberta o Elon Musk e, portanto, vê-se que estão muito direcionadas para este tipo de ação. E já tem relação a muitas outras, mas esta é particularmente agressiva e não esconde de maneira nenhuma a abordagem que tem. Exatamente. Vamos então, fechamos a primeira notícia, passamos já para a segunda notícia do jornal The Blind Spot.
Nesta segunda notícia falamos sobre o Clube de Roma, os precursores dos chamados riscos existenciais provocados pelas supostas alterações climáticas e as respectivas respostas de emergência. Ora, a primeira grande entidade a relacionar o desenvolvimento humano com preocupações ambientais foi esse Clube de Roma. Ele tem na sua origem Aurélio Peccei, presidente honorário da Fiat, e Alexander King, cientista escocês e também anterior diretor-geral para a Educação e Ciência na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Nuno, então por que motivo decidiram estudar o Clube de Roma? Este artigo foi feito pela Mónica Rodrigues, que irá fazer alguns artigos sobre este grupo. Decidimos fazer porque foi a primeira grande entidade, constituída por uma certa elite, personalidades, empresários, academia, que tendeu a estimar o impacto da atividade humana no meio ambiente. E para isso utilizou, já há cerca de 50 anos atrás, modelos matemáticos, que agora estão na moda para prever o futuro, estimar o efeito de medidas, etc. O primeiro grande impacto que esta organização teve foi quando encomendaram um estudo ao MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que concluiu, baseado nas tais simulações computacionais, que o futuro seria catastrófico. Caso o consumo de recursos naturais continuasse, o futuro era negro para a humanidade, nomeadamente devido à industrialização e ao crescimento populacional. Segundo eles, em menos de 100 anos, os recursos ficariam totalmente esgotados, ou seja, daqui a 50 anos não teríamos recursos. Essas previsões foram publicadas num relatório, que depois deu um livro chamado Os Limites do Crescimento. Teve um impacto enorme. Eu penso que ainda hoje, aquela ideia que muitos de nós ainda têm, de que existem demasiadas pessoas no mundo e que estamos a consumir os recursos todos, vem desse livro. Provavelmente foi uma ideia que foi passando de geração em geração, de pessoa para pessoa, e até hoje, se calhar grande parte das pessoas no mundo ocidental, pelo menos, tem essa noção, tem essa percepção sobre o número de pessoas e do excesso de pessoas que muita gente ainda acredita nesta ideia. Sim, e essas projeções que foram feitas na altura, concretizaram-se algumas delas? Na minha opinião, falharam objetivamente. Não só o crescimento da população desacelerou, portanto, atingiu uma certa estabilidade, mas principalmente porque a produtividade disparou, muito devido à própria industrialização. Portanto, assistimos, por exemplo, a uma enorme diminuição da fome no mundo, portanto, que é exatamente aquilo contrário dessas previsões pessimistas. Portanto, já nessa altura, este tipo de modelos falhava rotundamente. No entanto, isto é a minha visão. Há muitos que defendem que o mais importante que isso são que os princípios gerais estavam corretos, até porque eles, à medida que foram falhando as suas previsões, foram alterando sistematicamente os relatórios e começaram-se a focar noutras coisas, especificamente agora mais no aquecimento global. Portanto, basicamente, eles sabiam que nós, os humanos, éramos o problema, mas ainda não sabiam bem de que forma. Alguns dirão que isto é mover um bocado os postes da baliza, não é? E daí ainda hoje estarem associados ao Fórum Económico Mundial, por exemplo. Sim, falaste no Fórum Económico Mundial. Eu tenho aqui precisamente um vídeo para partilhar onde Klaus Schwab se orgulha de ter sido ele a lançar esse Clube de Roma. Ora, quem diria? Vamos então ver. I worked on climate change since 73. So just to tell you, because I was the person who gave the Club of Rome the first big platform. I share with you the concern, and I think we can solve those issues only if we repair our global architecture and our global system. Lá está, esta é a agenda, já vem a dar muitos anos e sempre com o dedo de Soros, como vimos na notícia anterior, de Klaus Schwab, são sempre os mesmos, não é, Nuno? Sim, pelo menos eles aproveitaram um bocadinho esta primeira ideia desta entidade, que provavelmente até poderia ter alguns objetivos benéficos, não tenho a certeza, mas depois este conceito foi aproveitado
e principalmente no sentido em que teríamos de tomar certas medidas, e então utilizou-se um bocadinho esta perspectiva de que os humanos tinham esta transformação, este efeito negativo, e que somos quase uma peste na Terra, e então a partir daí as tais medidas globais que exigem que toda a gente no mundo as tome, foram um bocadinho inspiradas. Aí nós temos pegado um pouco nesta instituição que foi precursora de facto nisso, e ainda hoje tem um papel importante, inclusive com alguma participação no Fórum Económico Mundial. Pois, é a tal demonização da humanidade e do ser humano. Ora, todas estas notícias estão relacionadas, porque agora vamos avançar para uma notícia atual que está relacionada com tudo isto e tem também os mesmos intervenientes, com certeza. Falo da identidade digital. A identidade digital é uma questão que lançamos aqui. Será uma agenda de progresso ou de controle totalitário? É que houve então uma aprovação provisória desse documento de identidade digital no seio da União Europeia. Foi anunciado então agora neste mês de novembro, nos dias 8 e 9, com o argumento de facilitar serviços, disponibilizar ao cidadão várias utilidades, mas que faz disparar várias dúvidas sobre a segurança das bases digitais e, sobretudo, sobre o próprio significado que é dado à identidade. De acordo com este novo paradigma, qualquer interação social, qualquer compra ou passeio pode ser facilmente identificado, analisado ou usado contra o mesmo. Então, Nuno, eu pergunto em que é que consiste esse documento de identidade digital, que eu vi alguns vídeos da Comissão Europeia que diziam que até as informações de vacinas lá podiam estar. Pois, eu tenho algumas dúvidas sobre em que fase, nesta fase inicial, nós não tivemos essa informação tão detalhada, pelo menos nestes documentos que nós consultamos. Portanto, ainda uma fase ainda de aprovação, e eles falam especificamente de outras coisas e ainda não vão tanto a esse tipo de temas. Basicamente, no que nós podemos constatar, eles falam basicamente na possibilidade de, através da identificação eletrónica, podemos fazer a nossa autenticação, ligar a nossa identidade pessoal e outros dados pessoais, como as contas bancárias, a carta de condução, os diplomas, e é apresentado como sendo segura e tendo inúmeras vantagens, como acesso fácil e rápido a inúmeros serviços públicos. Portanto, ainda é numa fase inicial, eu penso que ainda é numa fase preparatória. Depois, qual é a evolução, ainda iremos ver, mas é um primeiro passo nesse sentido, com certeza. Sim, e que riscos é que são apontados? Nós citámos nomeadamente aqui o Nigel Farage, que tem sido um dos críticos deste tipo de políticas, e que ele próprio terá sofrido já na pele a propósito das contas bancárias, e ele faz esta questão, e que é, e se esses dados recolhidos caírem nas mãos erradas? Depois existem preocupações gerais, que esta identidade digital evolua no sentido que muitos pretendem. Por exemplo, no Fórum Económico Mundial, eles têm no seu site um modelo para a identidade digital, e aí sim está bastante comprovado que de facto, no caso deles, eles ligam tudo aos cuidados de saúde, aos serviços financeiros, às cidades inteligentes, às telecomunicações, à mobilidade, às redes sociais, ao governo, é praticamente a tudo. Claro, e se essa evolução for nesta direção, estamos a aproximar do modelo chinês de créditos sociais. Foi uma infraestrutura destas que lhes permitiu a implementação total deste tipo de sistema. Há outros países que parecem também ir nessa direção, como por exemplo a Índia. Portanto, existe o receio que isso possa vir a acontecer mais cedo ou mais tarde na Europa. Penso que as preocupações aumentaram muito depois do que aconteceu com os passaportes digitais, ou até no Canadá, com o congelamento de contas dos canadianos que estavam a protestar contra o governo. Portanto, isto era impensável, mas de um momento para o outro medidas aconteceram. Portanto, quando se vê este tipo de progressão na identidade digital, que é algo que também é falado já muito neste tipo de entidades, como o Fórum Económico Mundial, como na ONU, há o perigo, há de facto o medo, o receio de muita gente que seja a preparação para que se possa entrar nesse tipo de caminho.
Precisamente por causa disso, o eurodeputado Rob Ross fez soar os alarmes e veio precisamente denunciar essa situação. I just left the room where we had the negotiations about the digital identity, and I have bad news. The member states and the European Parliament came to an agreement. That means that probably not far from now, the digital identity will be a fact in the European Union. Right after this agreement, Commissioner Breton said, now we have the digital identity wallet, we have to put something in it. And what he meant was the digital euro, also known as the central bank digital currency. And this is a very bad development. They always promise us not to make this connection. And even a lot of experts, privacy experts and security experts, warned also last week this is a very bad idea for our privacy and our freedom. A possibilidade de pôr então o dinheiro digital e a partir daí as pessoas ficam de pés e mãos atadas se pisarem o risco na perspectiva governamental, não é, Nuno? Nesta altura, a ideia que se tenta passar é que não será nada obrigatório e, portanto, será alguma coisa em que todos os direitos e as garantias serão respeitadas, mas nós já vimos no passado como, nomeadamente, ao se utilizar o expediente das emergências, rapidamente essas garantias são ultrapassadas e se passa por uma nova fase em que as emergências superam tudo, as emergências de segurança, de saúde, de física, etc., provavelmente das alterações climáticas e, portanto, há um conjunto de pretextos que podem vir a ser utilizados e as próprias populações, muitas vezes, grande parte delas está disposta, porque está num estado de alerta e de medo tão grande, portanto, há de facto esse receio, quando se fala sempre de novas emergências que podem estar a eclodir, disso possa vir a acontecer. Sim. As pessoas que veem muita televisão, alarmadas pelo medo, são elas próprias que pedem até as próprias medidas e é nesse ponto em que estamos. Passamos então para a nossa quarta notícia, na qual iremos falar com algum cuidado, pois esta plataforma censura sempre que se tenta falar sobre isto. Estou a falar então sobre um estudo da Nature que refere que a imunidade natural pode ter protegido 7,2 vezes mais de hospitalizações do que a vacina Covid. É então um estudo que usou dados oficiais da Estónia que concluiu então que a imunidade natural ofereceu essa proteção bastante superior, especialmente durante a fase Delta. E apesar de muitos estudos apontarem nesse sentido, a própria OMS veio afirmar o contrário, que as vacinas ofereciam melhor proteção do que a infecção natural. Ora, nós não podemos contradizer, nem vamos contradizer a OMS, com certeza, até por razões de censura. Vamos apenas limitar-nos a resumir o que diz esse estudo. Nuno, o que é que conta então, resumidamente? Este estudo, dados de vacinação e hospitalizações do Sistema Nacional de Saúde da Estónia, desde fevereiro de 2020 a junho de 2022, e o que eles fizeram foi, eles emparelharam mais de 246 mil pessoas com características semelhantes para poderem ser comparadas e, portanto, utilizaram uma amostra muito, muito significativa. O primeiro resultado foi relativo à infecção natural e, tal como a generalidade dos estudos comprovam, a imunidade conferida pela infecção natural oferece uma enorme proteção contra a doença grave. E isso já acontecia em relação às outras doenças desse género e em relação especificamente já havia muitos estudos também sobre isso. Depois estudaram igualmente, comparou-se a infecção natural com a vacinação, a proteção dada pela infecção natural da vacinação, e no período de Delta, portanto, antes da Omicron chegar, que tem características um pouco diferentes, e era menos grave, os indivíduos vacinados tiveram um risco bastante mais elevado de hospitalizações, cerca de 7,2 vezes mais do que os que tinham sido previamente infectados e, portanto, tinham imunidade natural. No período Omicron, como tínhamos falado,
a diferença de risco diminuiu, ainda assim era 2 vezes superior no grupo dos vacinados, mas o risco era muito baixo para ambos os grupos, portanto, aqui a situação foi um pouco diferente. Finalmente compararam a imunidade natural com a imunidade híbrida, portanto as pessoas tinham sido infectadas e que também tinham sido vacinadas. Aqui as pessoas com a imunidade híbrida pareciam estar mais protegidas durante a era Delta, mas corriam um risco ligeiramente superior no período Omicron. Sim, mas vamos sempre aqui deixar, fique bem vincado, que as orientações da OMS são contrárias e nós respeitamos essas orientações, concordemos ou não, por razões de censura temos que referir sempre e salvaguardar esse facto. Mas, Nuno, pergunta final, sabemos que a imunidade natural não foi muito valorizada durante a crise Covid, não é? Não foi muito valorizada e foi, podemos mesmo dizer, durante grande parte completamente ignorada por governantes, agências de saúde e inúmeros especialistas, nomeadamente os mais mediáticos e que vimos sistematicamente na televisão, só começaram a falar nisso um pouco mais tarde. E isso teve, obviamente, consequências nas medidas restritivas impostas, nomeadamente quando a generalidade das pessoas já tinha sido infectada, nas orientações sobre a recomendação da vacinação e também da imposição de restrições que eram específicas para os não vacinados, mas que já tinham sido infectados. Por exemplo, isto são dados objetivos, não é? Isto pode ser encontrado no Twitter, ou pelo menos isto esteve no Twitter da OMS, que eles publicaram explicitamente e disseram que a imunidade das vacinas era superior à da infecção natural. Portanto, isto é algo objetivo. Outra situação ainda mais insólita que chamou a atenção de muita gente foi quando a própria OMS excluiu durante algum tempo a infecção natural da definição de imunidade de grupo no seu site. Passou a referir-se que a imunidade de grupo apenas poderia derivar da vacinação. Depois houve muita contestação e voltaram a repor a definição inicial. Mas pronto, isto são dados objetivos, deixamos para cada pessoa refletir um bocadinho sobre isso, ou o que é que se terá passado na altura. Sim, e volto então a fechar, por razões de censura, a OMS refere que a imunidade conferida pela vacina é superior à imunidade natural. Com esta frase, então, nos despedimos. Façam as leituras que quiserem, obviamente. Nuno, muito obrigado pela tua presença, por mais este trabalho, esta semana de trabalho da Blind Spot, e vemos então na próxima semana. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço e um bom resto de semana para ti. Muito obrigado. Também um forte abraço e aqui uma palavra aos nossos seguidores do canal Sérgio Tavares, que nos veem tanto no YouTube como também no Facebook, como no Twitter, ou Telegram, ou Rumble, são imensas as plataformas, porque lá está, corremos sempre o risco de ser censurados e mesmo a propósito desta notícia que abordou um estudo e documentos oficiais, podemos correr sérios riscos e, portanto, estamos em diferentes plataformas e podem ler aí sem censura nenhuma e com detalhes todas estas notícias no site do theblindspot.pt e todos os programas e filmes e informações no canal Sérgio Tavares em www.canalsergiotavares.pt. Forte abraço, este foi o Jornal da Blind Spot, até à próxima.